Páscoa é uma data muito importante, pois comemora o início da primavera no hemisfério norte. Quando o inverno fica para trás, o gelo derrete e tudo começa a renascer da terra. Pássaros cantam, ursos saem das suas tocas, borboletas batem freneticamente as suas asinhas, tudo é multicolorido. Dá pra vocês calarem a boca, pô? Tô tentando gravar um vídeo. Historiadores, incluindo os bíblicos, concordam que a Páscoa é originalmente um festival pagão. A mesma coisa que aconteceu com uma série de celebrações pagãs depois da expansão do cristianismo, aconteceu com a Páscoa. Algumas delas eu já falei aqui no canal, como a Lupercalia, que era um ritual romano de fertilidade, a Saturnália, que honrava Saturno e abriu um precedente para o carnaval, o Samhain, o festival celta que originou o Halloween, e o Natalis Solis Invictus, comemorado no dia 25 de dezembro e que depois abriu caminho para o Natal. Todos esses vídeos ou eu vou colocar aqui embaixo na descrição ou aqui no card. Mas e quanto à Páscoa? A palavra em inglês Easter tem algumas prováveis raízes. Uma delas foi explicada pelo monge da Nortúmbria Beda, pai da história britânica, em 725. Ela deriva de Eostre, o nome da deusa anglo-saxã da primavera e da fertilidade. Durante o mês de abril, os anglo-saxões costumavam realizar festivais em homenagem a Eostre, mas após a conversão esse costume foi substituído pela celebração cristã da ressurreição de Jesus. Já a palavra alemã Ostern vem da palavra nórdica Eostrus, que significa primavera. Em 1835, Jacob Grimm, sim, dos contos de Grimm, sugeriu que os equivalentes germânicos vinham da mesma origem que Beda havia proposto. Ostara está relacionada a deusas germânicas e indo-europeias ainda mais antigas que também simbolizavam o amanhecer e a fertilidade. Ostara também é mencionada no Mundo Sombrio de Sabrina do Netflix. Se você ainda não assistiu essa série e quer assistir, eu vou revelar um spoiler aqui, então passa o vídeo um pouquinho pra frente. E se você já assistiu, vai se lembrar que na terceira temporada, os bruxos satânicos comemoram a Páscoa de uma maneira surpreendentemente fofinha. O ritual consiste em soltar um coelhinho na floresta. Ao contrário do que eles fazem na primeira temporada, que a bruxa corta o pescoço e eles vão lá e devoram a carne dela ainda fresquinha. Mas nessa Páscoa satânica, eles estão fazendo um piquenique ali no meio da floresta e se deparam com os bruxos pagãos, todos usando máscaras assustadoras. E depois de uns segundos de silêncio constrangedor, eles perguntam: o que vocês estão celebrando? E os pagãos falam: Ostara. Ostara também é uma personagem do seriado American Gods. A data era celebrada pelos pagãos antigos e ainda celebrada por alguns neopagãos, cada ano em um dia diferente, pois ela precisa coincidir com o equinócio de primavera no hemisfério norte ou de outono no hemisfério sul. A celebração é parte da roda anual e contempla os solstícios de inverno e verão e os equinócios de primavera e outono e suas respectivas celebrações para honrar diversas divindades. Não esquecendo que é de uma lenda de Ostara que surge o coelho da Páscoa. Já era a hora da primavera chegar e Ostara estava atrasada. Já se sentindo culpada por chegar atrasada, ela ficou horrorizada quando a primeira coisa que ela viu no chão da floresta foi um passarinho morrendo com as asinhas congeladas. Lamentando que o pobre pássaro não pudesse mais voar, ela o transformou em uma lebre de neve para que fosse rápida e fugisse de qualquer caçador. Só que para honrar a existência do animal como um pássaro, ela lhe concedeu uma dádiva: botar ovos das cores do arco-íris. Mas o mal agradecido coelho por algum motivo acabou irritando a deusa, que o atirou aos céus, onde ele pousou sobre os pés da constelação de Órion, o caçador. Ele permanece lá até hoje e é conhecido pela constelação de Lepos. Mas calma! Ostara respirou fundo, reconsiderou e acabou se arrependendo e concedeu ao coelho mais um presente. Ele poderia voltar à Terra uma vez ao ano para doar seus ovos coloridos para as crianças que celebravam o festival de Ostara a cada primavera. Mas e quanto à palavra Páscoa? Do grego Pascha, que significa atravessar ou travessia, ela também é raiz de palavras como Pâques, do francês, e Pasque, do sueco. A Páscoa está também associada ao festival judaico Pessach, que comemora a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Alguns cristãos primitivos escolheram celebrar a ressurreição de Jesus na mesma época e os motivos podem ser vários. Uma possível explicação é que na época não houve uma preocupação em datar a crucificação de Cristo.
No entanto, um tempo depois, assim como para o seu nascimento, a data se tornou uma preocupação. O que se sabia era que a crucificação teria acontecido numa sexta-feira. O primeiro registro da discussão sobre as datas é de 154, mas só em 325 o imperador Constantino convocou uma reunião de líderes cristãos para resolver a questão no Concílio de Nicéia. Como a igreja continuava acreditando que a ressurreição ocorria no domingo, o concílio determinou que a Páscoa sempre caísse no primeiro domingo após a primeira lua cheia e após o equinócio de primavera, mas nunca no início da Páscoa judaica. Mas o calendário utilizado na época, o calendário juliano, tinha muitas inconsistências e a Páscoa permaneceu sem uma data fixa. O próprio Beda julgava o estabelecimento da data confuso. Esse problema persistiria até 1582, ano em que o Papa Gregório XIII alterou o calendário. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, eu vou quebrar todos os seus ovos.